Que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos abençoe, pois é justamente esta misericórdia que é renovada cada manhã, que nos impede de sermos destruídos. Ela nos preserva e nos protege. Assim conforme escreveu Jeremias no livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas são renovadas em cada manhã. Que Deus te ajude em tudo que você for fazer. Intoxicação ou contaminação. O que vem a ser uma intoxicação? É o processo pelo qual um organismo é exposto a uma substância tóxica, que pode ser por ingestão, inalação, contato com a pele, etc. E essa intoxicação ela acontece pode ser por alimentos contaminados, produtos químicos, drogas e até mesmo plantas venenosas. E a palavra de Deus nos mostra que a terra tem sido contaminada. Isaías, no capítulo 24, verso 5, ele diz: a terra seca-se, a terra seca-se, a terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías estava se referindo a Sião, a terra de Israel. Mas temos que notar uma coisa. No princípio, antes de Jesus, depois do Gênesis ali, que foi instituído os profetas, então as pessoas ouviram, Deus falava com o profeta lá, então o profeta transmitia aquela pregação, vamos dizer assim, aquela mensagem ao povo. Quando Jesus veio, aí nos deixou a Bíblia Sagrada. Então todo pregador, ele não tem que ir ao monte, pastores, jejuar, para buscar uma revelação das coisas. Por que disso, por que daquilo, por que disso, por que daquilo. É só ler a Bíblia. Porque a Bíblia nos diz que, havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes dias pelo Filho, Jesus. Isto é muito claro, explícito. Mas quando a pessoa está intoxicada, contaminada por um processo de falsidade da palavra, ele não consegue entender isto, porque a sua mente está manchada, está enfraquecida, porque desobedecem às leis de Deus. Então ficam procurando subterfúgios
enganando o povo e contaminando o povo. Então a terra está toda contaminada por causa dos seus moradores, porque desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que nela habitam se tornam culpados. Por que a nação de Israel chegou ao ponto que ela chegou de destruição? Os rios eram os culpados. As lavouras eram culpadas. Veja que o natural, você conhece aí, põe-se veneno enquanto os alimentos e as pessoas comem, são contaminadas, intoxicadas e quantas morrem. O ar está contaminado, mas o sistema religioso deixou-se contaminar pelas ondas tóxicas, ensinos tóxicos inspirados pelo inferno. Lá em Israel aconteceu isso. Então se enfraqueceram. Bom, foi só Isaías que falou. Não, Jeremias também clamou contra esse sistema de abandonar a palavra para ficar com um falso ensino. Jeremias capítulo 2, o título diz: Israel abandona a Deus. Abandona a Deus. Eles têm abandonado a Deus. Quando você abandona a palavra dele, você está abandonando ele. Por que as pessoas são tapadas? Será que foram intoxicados seus sentidos espirituais de audição, de olfato, de tudo? De visão? E não conseguem ouvir e compreender? Suas mentes foram contaminadas pelo engano a tal ponto que nada pode movê-los? Então Jeremias diz: Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, pleiteio convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Então, estamos fazendo um apelo. Não abandone a Bíblia, abandone esse sistema que é maléfico. Ele tem intoxicado vossas mentes, vossos olhos, vossos ouvidos. Então nós estamos vivendo este tempo hoje. Lá Israel era um terreno, meu Deus, era terra. A terra está contaminada agora também no mundo todo. Então você observe bem os acontecimentos mundiais, nacionais. Há uma contaminação, uma intoxicação daquele mesmo espírito que intoxicou para a Segunda Guerra. Um homem só induz o mundo, porque não se sujeitam às leis, não se sujeita à Constituição, querem fazer por si mesmos, são contrários a todos, só eles podem, eles são donos de todas as coisas. Então você deve se livrar de uma contaminação natural, mas especialmente de uma intoxicação espiritual. Essa intoxicação leva à morte, porque o coração fica endurecido.
o músculo cardíaco endurece, né? A contaminação por certos produtos, o pulmão endurece. Tem produtos que se batem nas plantas para matar as pragas. Sem o devido cuidado, o coração, então, não dá conta mais de fazer a sua função. Ele é intoxicado. Experiência, eu não contaminei assim. Mas eu conheço pessoas assim, que por fim foram prostrando até a morte. Cria uma crosta no pulmão, ele fica endurecido. Cria uma crosta no coração, então não suporta ouvir a verdade da Bíblia. Tem que arrumar. O que Paulo diz que eles têm que arrumar? Não suportando a sã doutrina. Então tem que assalariar doutores e mestres para pregarem para eles conforme as suas concupiscências. Então se envolve em coisas que não têm necessidade, mostrando uma santidade hipócrita e jogando um peso sobre as pessoas que a Bíblia não exige, enquanto eles mesmos ensinam falsas doutrinas e corrompem o povo e contaminam todos aqueles que lhes seguem. Mas Daniel estava vivendo no mundo pagão. Então você vê bem aonde está o perigo, onde está o celeiro dos lobos. Estava na Babilônia? Não, o celeiro dos lobos estava dentro de Israel. Por isso eles foram destruídos. Então, para você escapar dessas doutrinas erradas, de profetas, de mensageiros, disso, daquilo, tanta coisa, fuja para a palavra. Daniel, com seus 3 amigos, estava na Babilônia. Lá era a idolatria declarada, não estava enganando ninguém. E quando ali se colocaram, então a palavra diz em Daniel capítulo 1, que Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse e não se contaminou. É possível você, moça, não se contaminar? É possível, moço, não se contaminar, pai, mãe, e ficar com a palavra? É possível. Então nós estamos vivendo numa terra contaminada. É possível não se contaminar com tantos venenos naturais, com drogas, produtos químicos? É possível, tem um meio de você trabalhar com um produto químico e se escapar da corrupção. Mas não vá pensando que você é o tal e que você não vai se contaminar. Para isso existem os apetrechos, né? Para que você se proteja, as máscaras, as luvas, as roupas que detêm essa intoxicação fora do seu corpo, e mesmo você estando trabalhando com aquele produto. Porque você vai bater lá um produto para matar, uma herbicida para matar ervas. Então você se protege, porque senão você combate a herbicida e é contaminado pelo mesmo veneno. Você põe a bota, você põe a roupa, você põe a máscara, você põe o óculos, você põe as luvas, você põe a proteção na cabeça. Como que você vai se escapar dessa intoxicação espiritual só se você tiver a armadura completa de Deus? E essa armadura está disponível? Sim, está totalmente disponível. Agora, hoje, busque-a. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas sim como os príncipes das potestades nos lugares celestiais. Onde eles batem os venenos é onde se produz alimento. Está produzindo alimento, é ali que está batendo, é na soja, é no milho, é em tantos outros, todos os alimentos. Se proteja. Porque senão você vai ser contaminado também. O que eles estão ensinando é veneno.
Tudo que aquilo que é contrário à Bíblia Sagrada é veneno. Você tem que estar armado. Você tem que estar protegido com a armadura de Deus, assim como aquele homem que vai bater aqueles venenos para matar as pragas. Eu tenho que estar protegido pela armadura de Cristo. Leia aí, veja a armadura de Deus a seu favor, que Deus deixou, que Paulo escreveu para nós, porque não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas contra sim os principados, as potestades, o príncipe das trevas nos lugares celestiais, porque ele quer justamente destruir aqueles que proclamam a verdade. Proclamam a verdade, mas não vá sem essa proteção. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Leia Efésios capítulo 6, o verso 10 até o verso 20. Você vai compreender o que é essa armadura que te protege dessa intoxicação espiritual. Te protege, te livra, te dá a vitória sobre esses males, essas perturbações que vêm sobre a humanidade, esses ensinos errados. Deus abençoe a você, a sua família, te dê cada dia mais compreensão e entendimento do que é realmente uma falsa doutrina, do que é um falso ensinamento. É uma intoxicação que endurece a sua mente, endurece o seu coração para você não compreender a verdade. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Amém.